Você hoje considera que você tem problema de fluxo de documentação com seus clientes, que você não tem o controle de obrigações como você gostaria e que você não tem processos ainda muito bem estabelecidos na sua empresa contábil? Bom, hoje a gente vai falar sobre como é que você resolve todos esses problemas utilizando as ferramentas necessárias. E é sobre isso que Álvaro Castro vai falar para a gente. Eu sou Mariana, gerente de marketing do Nivo, como alguns de vocês já conhecem. Esse é Álvaro Castro, sócio da AEC Contábil. AEC.Rio Contabilidade. AEC.Rio Contabilidade. E hoje ele vai trazer todas as dicas de como é que ele resolveu isso. Além disso, para vocês que têm acompanhado o Nivo nas redes sociais, vocês já sabem que a gente tem falado muito sobre a jornada do contador, topo, e é só você correr para ver o vídeo que está aqui do lado e pegar o quiz que está aqui na descrição do vídeo para você saber em qual etapa da montanha você está. E hoje a gente vai falar sobre como é que você vai conseguir sair da área de risco, que são os primeiros sintomas e os primeiros passos do contador que quer chegar no topo, e como é que você vai fazer isso através das ferramentas adequadas. Álvaro, obrigada pela sua presença mais uma vez. Você que é um parceiro nosso já de muito tempo e é referência no setor. Então, conte para a gente como é que você resolveu esses problemas. Bom, Mary, muito obrigado pelo convite. Mais uma vez é uma satisfação estar aqui no Nivo, né, parceiro de longa data. E hoje vai ser muito fácil, porque hoje eu basicamente vou falar tudo que eu fiz de errado, né? E como que eu aprendi e pude melhorar, né, ao ponto de estar aqui hoje com você e não desesperado lá dentro do escritório. Legal. Bom, vamos começar então. Temos aqui um slidezinho, né, para a gente seguir. Isso. Beleza. Então, a gente vai falar aí sobre a jornada do contador. Se você é um contador que hoje se sente na área de risco, o episódio hoje é para você. Para você ter a oportunidade de saber o que você tem que fazer para começar a progredir. Bom, a gente vai falar um pouco sobre ferramentas hoje, mas, gente, não tem como a gente falar sobre ferramentas, sobre falar coisas que estão por trás das ferramentas, né? Porque a ferramenta, como o nome já diz, ela é um meio, ela não é um fim. Então, antes de você pensar na ferramenta, você precisa pensar em por que eu tenho uma ferramenta. Qual o objetivo que eu quero chegar usando aquela ferramenta. Então, vou colocar aqui uma frase que me move muito, que é a frase não se gerencia aquilo que não se mede. Então, se hoje você não tem visão do que está acontecendo, você nunca vai ter gerência sobre isso. Se você não sabe quantas empresas já entregaram uma determinada declaração, você não tem gerência sobre essa declaração. Se você não tem o controle do quanto algo está acontecendo, você não vai gerenciar. E se você, por exemplo, quiser um dia ser um corredor dos 100 metros rasos e competir, a primeira coisa que você tem que saber é quanto você gasta de tempo para correr 100 metros rasos hoje. E você pode pensar que isso é irrelevante, mas você só vai saber se o seu treinamento está fazendo algum efeito se você conseguir perceber uma melhora na medição do que você está completando. Então, se você hoje está na área de risco e você está em dúvida sobre isso, a gente vai colocar aqui 3 características que indicam, né, um escritório, um profissional que está na área de risco. Primeiro, processo desestruturado ou não formalizado, né? Eu sou uma pessoa muito orientada a resultado
e pouco apegado à burocracia. Na verdade, odeio. Até uma questão que a clientela do meu escritório gosta muito em mim, porque toda vez que um cliente meu reclama comigo, Álvaro, mas isso aqui está burocrático, eu quero eliminar essa burocracia. E se ela tiver um motivo para ser, e tiver que ser mantida, que ela seja da forma mais suave possível. Mas isso não significa que você não vai ter processo. Isso não significa que você não vai ter controle. Além disso, você, como escritório de contabilidade, certamente tem um monte de obrigações para entregar e você precisa ter controle dessas obrigações, né? Você precisa ter algum controle dessas obrigações e a gente mais à frente vai falar sobre o que é importante nesse controle. Bom, além disso, você com certeza deve estar com alguma dificuldade de manter um fluxo de documentação, né? Isso, assim, eu acho que é um problema que nunca vai ser resolvido na totalidade enquanto a gente não tiver um sistema muito mais evoluído de banco, né, de estrutural. Por quê? Porque para você ter um fluxo de documentação, você depende da participação muito adequada do seu cliente te mandando essa documentação. E ele, em geral, não é, né, via de regra, quando é um negócio pequeno, interessado em te atender, interessado em te dar essas informações. Mas, mais uma vez, isso não vai significar que você vai deixar de lado, que você não vai se importar. Você precisa se preocupar com isso. Bom, a consequência de quem está nessa área de risco, né, sem falar nas consequências de continuidade do negócio, de melhoria de lucratividade, sem falar de tudo que você pode ter de bom saindo dessa área de risco, as consequências imediatas são pagamento de multas porque você deixou atraso nas entregas. Infelizmente, no nosso mercado, olha, infelizmente ou felizmente, porque tudo que é ruim também é um diferencial, você pode usar a seu favor, né? Então, mas infelizmente no nosso mercado, você não tem a possibilidade de passar em branco. Se você deixar de entregar um determinado imposto uma determinada data, ele vai incidir uma multa. Mesmo que o seu cliente diga, tudo bem, eu te perdoo, a multa estará lá, vai ter que ser paga, né? E ainda que o seu cliente pague pela multa, ela vai sair de você. Porque no momento em que ele estiver conversando e tiver a oportunidade de estar com um concorrente seu, isso vai pesar contra você. Então, assim, pagando ou não pagando, você tem que se preocupar com isso. Ansiedade e preocupação com o cumprimento das obrigações. Todo contador que tem uma equipe, ainda que pequena, certamente à noite fica pensando, será que eu estou cumprindo os prazos? Será que amanhã vão estar entregue todas as obrigações dos meus clientes? Isso é uma consequência clara de quem não tem o controle, né? E o cliente que não te entrega documentos, não dá atenção nenhuma, mas um belo dia te liga e fala, olha, o banco me pediu um balanço, você pode me mandar amanhã? E aí você vai dizer para ele, não, mas você não está mandando as documentações que você deveria mandar. E ele vai te responder, você nunca me cobrou. Olha, eu faço tudo o que você manda. Aliás, essa é uma frase que todo mundo que está assistindo, se tem escritório contábil, já ouviu. Eu faço tudo que você me pede. É sempre o que eles vão dizer. Então, assim, essas consequências, se você hoje está sofrendo, você está no lugar certo. Você está assistindo o webinar certo para você começar a mudar esse resultado na sua vida, mudar esse paradigma, né? E digo mais, muitas vezes você pode falar o seguinte, mas assim, eu tenho hoje um controle,
Eu tenho aqui, ó, eu abro aqui uma planilha de Excel aqui e eu marco feito, não feito, entregue, não entregue. Já aconteceu muito comigo, de estar tudo marcado como entregue, mas depois não estava. Então, assim, eu não dormia bem, mesmo tendo vários OKs numa planilha. Isso realmente não soluciona o nosso problema. E daí, então, a gente passa para o segundo aspecto que eu queria trazer para vocês. A gente deve controlar o micro ou o macro na nossa empresa contábil? E vou aproveitar o momento para falar sobre empresa contábil. Escutei um colega muito querido, meu amigo, empresário de sucesso, dizendo que ele tem escritório contábil, porque o advogado tem escritório contábil, e o escritório não é uma terminologia bacana e correta. Bom, em última análise, é só uma terminologia, né, gente? Então, assim, não determina nada. Mas pensando sobre, né, a forma de você encarar as coisas, você deve perceber o seguinte: eu quero ter um escritório contábil ou eu quero ter uma empresa contábil? Uma empresa contábil é diferente de um escritório contábil, né? Que, diferentemente do advogado, o advogado ele nem pode, por profissão, ter uma empresa. Ele precisa ser o advogado, ele precisa atuar. E, assim, eu, particularmente, já tenho algum tempo que não assino um balanço, porque hoje eu sou empresário. Hoje eu empresario um negócio que precisa muito das minhas ações todos os dias para funcionar, mas nenhuma delas é contabilizar. Essa função eu não tenho mais. Então, assim, se você entende que você quer ter um negócio, você deveria querer uma empresa contábil, na minha opinião. Dentro desse adendo feito, você quer controlar o micro ou o macro? Bom, se você tem uma ideia de escritório contábil, talvez você esteja querendo controlar o micro. Você quer controlar cada coisa que está sendo feita dentro do seu escritório, porque você, afinal, faz parte daquela operação. Mas se você tiver uma ideia empresarial sobre o seu negócio, você deveria estar olhando para o macro. Você deveria mudar essa visão. O escritório contábil é dinâmico. Você está iniciando o escritório contábil, você já tem um escritório contábil, você sabe disso. As coisas acontecem muito rápido. São microprocessos, muito personalizados para cada cliente. Não tem muito receita de bolo. Pouca coisa é realmente repetitiva. O resto acontece ali conforme o dia, dependendo da operação da empresa. Então, minha sugestão é que você pense macro, é que você pense nas suas prioridades. E as suas prioridades, elas precisam estar baseadas no impacto que cada uma dessas prioridades vai fazer no seu negócio contábil. Ou seja, eu tenho uma prioridade. Qual o impacto dela no meu negócio? Se o impacto dela é baixo, talvez você esteja apontando para a prioridade errada. E feito é sempre melhor do que perfeito. Se você pudesse fazer tudo na sua vida perfeito, seria o mundo ideal. Mas não podendo fazer o perfeito, deixe o feito. E muita informação é igual a nenhuma informação. Se você tiver um sistema que avisa você por e-mail cada coisa que acontece no seu escritório, cada detalhe que acontece, você vai abrir o seu e-mail todo dia, pode ter centenas de notificações. Vamos dizer que você tem um negócio pequeno, ainda assim, vão ter 20, 30 notificações. Qual a tendência de você ter um monte de notificação na sua caixa de entrada o tempo todo? É você não ler mais nada. Você não vai conseguir ler aquela informação toda. Então, assim, muita informação é nenhuma informação. Se você quer gerir o teu negócio, procure saber quais são as suas prioridades, corra atrás das suas prioridades e gerencie informações úteis. E é por esse motivo
que eu, ao longo da minha experiência no meu escritório, sou, para quem já me conhece, fissurado em sistemas, em automação, em processos. E ao longo do tempo, o que eu percebi? Que se eu quiser controlar cada detalhe, eu vou ter muita informação, que vai ser a mesma coisa que nenhuma informação. Eu vou estar gastando energia com muitas coisas que não trazem impacto para o meu negócio. Então, para pensar, né? Se você hoje está desesperado, gente, eu não consigo saber tudo o que está acontecendo ao mesmo tempo. Tá? Quais são as coisas que você realmente precisa saber? Pensa nisso. Bom, o que funcionou para mim ao longo do tempo? Bom, a primeira coisa que funcionou para mim, e aí corro o risco de ser até um pouco polêmico na minha afirmação, é que toda vez que eu tentei fazer alguma coisa baseada em ISO, em todas essas mecânicas, elas, principalmente no começo dessa caminhada, elas não ajudaram muito. Por quê? Porque elas me tornaram obsessivo por controlar detalhes. Então, o que eu te recomendo a fazer? Junte a sua equipe, tá? Se você tiver uma equipe pequena, de, sei lá, até 5 pessoas, você junta a sua equipe toda. Se você tiver uma equipe maior, você junta os líderes da sua equipe, né? Você junta as pessoas chaves da sua empresa. E você vai tirar uma tarde, né? Vai fazer isso por setor, se for setorizado, e você vai colocar qual que é o processo mínimo que precisa ser executado para que eu consiga entregar um resultado para o meu cliente sem erros. E aí eu te recomendo você simplesmente desenhar o processo mínimo. A partir desse processo mínimo, você pensa em todos os últimos problemas que você teve, sei lá, ao longo dos últimos 6 meses, 3 meses, que seja. E você pensa, dentro desse processo, se eu tivesse seguido isso aqui, esses erros teriam acontecido? Sim ou não? Se esses erros teriam acontecido, acrescente mais uma etapa que possa evitar esse erro de acontecer. Entenda que muitas vezes isso vai envolver alterar processo com o seu cliente. Por exemplo, eu hoje utilizo um sistema chamado Getax, tem outros no mercado que fazem essas mesmas tarefas, que ele vai na prefeitura e busca as notas fiscais do meu cliente. O que acontece? Eu tenho clientes do Simples Nacional e clientes do lucro presumido. Os clientes do Simples Nacional, eles têm um imposto que vence no dia 20. Os clientes do lucro presumido, eles têm um imposto que aqui no Rio de Janeiro vence no terceiro dia útil, salvo engano. Mas, enfim, é muito no comecinho do mês. E aí, o que eu fiz? Primeiro, lá no sistema, eu criei 2 grupos e defini que o grupo do Simples Nacional, eu vou buscar essas notas no dia 8, tá? E eu tenho aí tempo de sobra até o dia 20 para processar essas informações. Mas os lucros presumidos, eu preciso, no primeiro dia útil de cada mês, buscar essas notas para poder entregar rapidamente. Então, veja como é que é importante ter o processo. E eu escrevi isso numa ata que foi lida em voz alta e registrado no cartório. Apenas citei todo mundo, ó, pessoal, é assim que vai ser para funcionar. Não precisa fazer nada muito burocrático. Você passa um e-mail simples. Ó, vamos fazer assim, vamos fazer assim, vamos fazer assim. É um combinar. Eu combinei com a minha equipe, então, que a gente vai fazer isso. E combinei o seguinte, olha, a partir de agora, os clientes vão precisar ser informados
que eles têm um prazo máximo, né? Na verdade, a gente não deu prazo, a gente colocou o seguinte: quando virar o mês, eles não podem mais fazer nenhum tipo de alteração de nota fiscal, sem que haja uma comunicação com o nosso escritório. Ou seja, se eu no dia 3 fizer uma alteração de uma nota fiscal determinada lá, ele precisa me informar isso por escrito, por e-mail. E isso daí, por si só, sem mais nada em conjunto, já resolve o problema, porque qual era o problema que a gente estava tendo? O cliente alterava uma nota, depois que o sistema já pegou as informações, e aí nada dava certo. Então, desenhe esse processo simplificado, não reinventa a roda, faz o básico. Busca o engajamento dessa equipe, comprometimento com o processo. Sempre que algo dá errado, a culpa é do líder. Em todos os casos. Se você, como líder, acha que deu errado porque fulaninho não tem a competência, o fato dessa pessoa ser incompetente e estar trabalhando para você é sua culpa. Você é sempre culpado. Então, se você não consegue trazer engajamento para a sua equipe, para que elas abracem essa causa, ou você tá com um plano ruim, tá com ferramentas ruins, ou você tem pessoas que não estão comprometidas com a sua empresa. Não importa o cenário, você precisa ter pessoas que comprem a sua ideia. Faça essa venda da sua ideia até o momento em que você tenha conseguido vender essa ideia. Para isso, você deve explicar por que cada processo é necessário. Você tem que mostrar para a sua equipe: olha, a gente criou essa regra aqui para evitar esse erro aqui. E pergunta para a sua equipe: tem uma forma mais simples de resolver isso? Se tiver, vamos melhorar. E não diga: é assim que vai ser, porque é. Bom, a segunda coisa, no escritório contábil, você tem que facilitar o recebimento dos documentos. Estamos no mundo online, cada vez mais as empresas estão dispostas a trabalhar de forma eletrônica. Então, a gente tem percebido lá no escritório um aumento significativo de clientes que querem enviar documentos de forma eletrônica. E eu não vou te dizer aqui, escrever numa pedra, qual é a melhor forma de receber documento do seu cliente, mas eu posso dizer a pior. A pior certamente é o e-mail. Essa é a pior forma possível. Ela vai lotar a sua caixa, você vai se perder, você vai se confundir. Né? Um pendrive entregue fisicamente, então, nem se fala. Então, assim, você deve ter algum método de receber documentos eletronicamente. Você pode dizer para mim: mas eu tenho um problema aqui. E o problema que eu passei? O meu cliente não quer escanear. Bom, a gente tem duas soluções aí para esse caso. A primeira é: o cliente ele pode te mandar isso em papel e você escaneia. Mas isso vai dar trabalho. Bom, você tem uma forma de minimizar isso, que é tendo um scanner de alta capacidade. Eu tenho um da Kodak, se bem me lembro, que acelera esse processo demais. A segunda coisa que você pode fazer é cobrar por isso. Eu, no meu caso, não vendo isso como um serviço à parte, mas o cliente em que eu estou disposto a escanear é um cliente que vai pagar mais caro do que o cliente que está no método antigo. Então, você tem que verificar como estão os seus custos e entender qual é a linha do cliente que, pelo que ele está pagando, ele tem que mandar digital. E aí, ou ele paga mais, ou você assume essa tarefa. Mas você vai perceber, né, que se você escanear esses documentos utilizando uma ferramenta adequada, você vai ter ganhos. Né? Eu hoje utilizo o Nibodox, e com o Nibodox a gente consegue escanear esses documentos
Esses documentos o sistema pré-classifica. Por um outro lado, eu faço o upload do extrato bancário do meu cliente e eu consigo fazer uma conexão entre o que foi escaneado e o extrato bancário. Olha, a minha experiência no meu escritório foi a seguinte: eu demorei muito tempo para convencer a minha equipe a se engajar no uso do sistema. Mas depois que o primeiro segundo aconteceu, eu comecei a receber um monte de pedidos do meu pessoal. Mas a gente não pode botar todo mundo no Nibotox? Não pode, a gente pode escanear tudo? Eu falei, pô, claro, pode sim, tem que fazer. Né? E então, assim, tive uma adesão que depois que foi percebido o ganho de velocidade no processamento, foi muito grande. Uma outra dica que eu dou, eu estou hoje convencendo o cliente a colocar, me dar um acesso secundário no banco dele. Daí, com isso, eu pessoalmente, né, a equipe entra pessoalmente lá no banco, tira o OFX, o PDF, e o cliente não precisa mais se preocupar com essa tarefa. A gente assume uma tarefa, mas que economiza tanto tempo que vale muito a pena. Então, se você nunca viu a cara do Nibodox, eu vou te mostrar aqui, ó, nessa empresa de teste aqui do Nibo. Você está vendo, você vai ter o seu cliente aqui. Fevereiro foi recebido parcialmente. Significa que você fez pedidos para vários departamentos e alguns deles foram entregues. Quando você pode cobrar aqui conta de água, conta de luz, comprovantes de pagamento, guias pagas. Cada um faz de uma forma, né? Você pode personalizar isso cliente a cliente. E o que é legal? Isso aqui vai fazer um negócio que me ajudou muito, que é o cliente vai receber num determinado dia do mês, e eu ainda faço um negócio chato que eu coloco no dia 1, no dia 5, no dia 10, no dia 15, no dia 20, no dia 25. De a cada 5 dias ele recebe um lembrete até ele mandar o raio da documentação. Então, assim, se ele não me mandar uma documentação, eu não tenho como, né, forçar o que o cliente não quer fazer. Mas ele nunca poderá dizer que não foi pedido. Ele nunca poderá dizer que não sabia que tinha que me mandar. E por incrível que pareça, eu já ouvi milhões de vezes essa história. Ah, eu não sabia que eu tinha que mandar isso. Então você consegue eliminar completamente isso, tirando uma responsabilidade que é muito pesada sobre a gente. Eu hoje sinto o seguinte: é a responsabilidade do cliente estar interessado nisso. A minha responsabilidade é cobrar e a dele fazer. Bom, voltando aqui à nossa apresentação, a gente falou do que o cliente manda para a gente. E agora a gente vai falar do que você volta para o seu cliente. É muito importante, né, como eu disse lá atrás, que você tenha alguma ferramenta em que você consiga saber com exatidão o que tem por fazer e o que precisa e o que já foi feito. Deixando claro que, na minha opinião pessoal, o mais importante não é você controlar o caminho, mas você controlar a entrega. Ou seja, eu tenho documentos que precisam ser entregues numa determinada data, eu tenho declarações que precisam ser entregues numa determinada data, e eu preciso saber o que já foi feito e o que tem por fazer. Né? Hoje, o nível obrigações aqui me dá essa tranquilidade. Eu tenho um calendário, clicando aqui em obrigações. Esse aqui não é a minha empresa, né? Então está tudo sangrando aqui vermelho. Você sabe em que determinada data, quais foram os documentos que não foram enviados para um determinado cliente, né? Ó, CMS, diferencial de alíquota aqui dessa empresa, não foi protocolado, ainda não foi recebido pelo cliente, quem é o responsável por fazer, quem mandou, quem não mandou, e com isso eu tenho uma visão clara e rápida se tudo foi entregue e com uma coisa muito importante.
o sistema é capaz de ler essa documentação e validar isso. Então, eu tenho a certeza de que tem um documento entregue, e que não é apenas um cheque manual em que alguém simplesmente disse que entregou. Isso, para mim, é essencial, eu não estar dependendo, né, apenas de controles manuais, porque toda vez que tem um controle manual, você tem uma possibilidade de erro, né? Você precisa buscar auditar as informações, usando o conceito de amostra, se necessário, né? Muitas vezes, mas eu não tenho tempo de olhar cada detalhe. Tudo bem, busca 10% dos seus clientes e dá uma olhada em 10% dos seus clientes. Você provavelmente, se você estiver pegando uma falha num, essa falha está se repetindo nos outros. E aí você vai ter a oportunidade de checar se aquele procedimento que você estabeleceu com a sua equipe está sendo cumprido ou não, né? Porque você tem um determinado erro. Esse erro teria sido evitado com o cumprimento de todas as tarefas que a gente definiu. Se ele teria sido evitado, então claramente você tem uma pessoa que não está seguindo o processo. E aí vai de cada um, mas no meu escritório eu nunca puni alguém por um erro humano. Mas deixar de seguir o processo que foi estabelecido é imperdoável. E, se for necessário, vai chegar numa justa causa. Porque é inadmissível a gente definir o que tem que fazer e você escolher não fazer. Então, isso é inadmissível. Mas o erro humano, e muitas vezes, eu volto a dizer assim, você não tendo uma ferramenta para você controlar o que já entregou, o que não entregou, fica difícil. Então, você não entregou as ferramentas necessárias, a pessoa ela vai cometer erros. E aí não é que ela não quis fazer, é muita coisa. Você pensa, se você tivesse, tem empatia, se eu tivesse naquele lugar dessa pessoa, eu estaria sujeito a cometer esse erro? Se eu estaria sujeito a cometer esse erro, eu não posso punir essa pessoa. E a terceira coisa que eu acho que você tem que ter, em especial, um foco, é na experiência do seu cliente. Né? Quando você vai num restaurante, você não se importa quais são as ordens para fazer o prato na cozinha. Você quer saber qual é a apresentação do prato e se ele é gostoso. Então, pensa, você como cliente contábil, se você está mandando para ele, né, o sistema, através de uma ferramenta em que para ele abrir esse documento, ele vai precisar logar com um login que ele não sabe qual é, que não é o e-mail dele. Aí, se ele perder a senha, vai ser complicado de conseguir de volta, porque não lembra nem o usuário, quanto mais a senha. Aí, quando ele abre, ele tem que instalar o Flash, o plugin disso, o plugin daquilo. Não abre no celular. Pô, você tem um sistema que não está abrindo no celular, cara, tem algo muito errado. Pensa como cliente, você ia gostar disso, cara? Então, assim, pensa numa ferramenta que traga resultado para o cliente. Porque se o seu cliente não está tendo uma experiência boa, a chance dele não ficar com você cresce muito ao longo do tempo. Bom, finalmente, trabalho com soluções simples, né? Acho que foi Da Vinci que disse isso, mas eu me lembro mais do Steve Jobs, que repetiu: a simplicidade é o mais alto grau da sofisticação, né? A sofisticação, ela alcança o seu ápice quando ela chega a um nível tal que ela consegue ser simples. Quando você consegue ser simples e eficaz, você chegou na melhor solução que você podia ter. E é por isso que eu sou um fã aqui do Nil, porque eles têm, né, a simplicidade como meta final, né? Eu aqui sou um cliente muito ativo, né? Estou sempre reclamando mesmo do que não está funcionando, do que do que não é. E muitas vezes eu já falei com o pessoal: não, mas isso daqui não está legal. Olha, mas isso que você quer fazer é complexo. Vai trazer uma complexidade que não interessa a ferramenta. E eu, na hora, não gosto, mas depois eu paro para pensar e às vezes tem razão. Então, uma vez que você está trabalhando com soluções simples, você está se preocupando com o que realmente importa. Você não está perdendo tempo com detalhes que não trazem resultado, que não botam dinheiro na sua mesa, né? E, finalmente, né,
com soluções simples, você precisa de ter lideranças e dar as ferramentas para essa liderança. Se você hoje é uma pessoa que está trabalhando e todo mundo que está à sua volta, você acha que não é capaz de ser um líder, você com certeza precisa rever isso. Senão você vai ser nunca empresário, mas sim empresário, né? Uma pessoa sozinha, um autônomo que vai estar sempre se sustentando e nunca vai crescer. Se for necessário, pague o que realmente é devido para ter uma pessoa que possa ser uma liderança, esteja disposto a fazer uma sociedade, se necessário, mas busque ter pessoas à sua volta, né? Busque ser o mais burro da sua mesa, né? Aquele ditado. Bom, gente, eu queria agradecer aí mais essa oportunidade. Espero que você que está assistindo possa ter tirado aí algum insight hoje, possa estar pronto para revigorado para chegar na sua empresa amanhã e pensar, poxa, será que eu estou no pensamento da simplicidade? Porque assim, eu, Álvaro, infelizmente ainda não sou um mega empresário, mas já tenho uma equipe aí de dezenas de pessoas e dentro dessa equipe gosto de que cada vez mais eu não sou o centro das atenções. Tenho pessoas que brilham. Busque estar com pessoas que brilham. Um abraço, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Álvaro, queria primeiro te agradecer. Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui. Voltamos. Obrigada. Tenho certeza que foi super legal. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar sua pergunta no comentário, que a gente repassa para o Álvaro, ou responde, enfim, a gente dá um jeito aqui de ajudar vocês. Caso vocês tenham ficado interessados em saber um pouquinho mais sobre a ferramenta do Nibo, o Nibo Obrigações, que o Álvaro mostrou, é só você olhar na descrição do nosso vídeo, que você tem o link para pedir para marcar uma reunião com a gente. E pode deixar nos comentários, enfim, é isso. E aproveita que você está aí assistindo agora e não esquece de dar o like no vídeo, ativar as notificações e se inscrever no canal para você ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente posta aqui para você toda quinta-feira, 5 horas da tarde. Então é isso. Álvaro, mais uma vez, obrigada. Estamos aqui juntos. E é isso, pessoal. Lembrando que o Nibo Conference está chegando, falta pouco mais de um mês. E você não pode perder, tá demais, tá demais, tá demais, e a gente quer ver vocês lá. Então, até mais, até a próxima quinta. Um beijo. Valeu, galera.